Senhoras e senhores, boa noite. Antes de apresentar a atração de hoje, quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se por favor. Sempre teremos atrações especiais organizadas com muito carinho para todos vocês. O Grupo de Cultura da FATEC Itaquera apresenta, com grande regozijo, a palestra intitulada Culturas Brasileiras e Modernidade, do singular ao plural, com a sapiente professora doutora Sueli Soares. A palestra relatará o problema das relações entre culturas brasileiras e modernidade, a partir do esforço dos modernistas da década de 1920, que se renovou ao longo do tempo e que nos ensina caminhos para uma modernidade plural e inclusiva, ainda a ser conquistada. Aproveitem este momento instrutivo, organizado com muito carinho para todos vocês. Olá, estou muito agradecida de estar aqui com vocês, essa oportunidade, esse espaço dentro de FATEC, dentro da formação de tecnólogos de qualquer área. Estou muito contente de estar aqui, agradeço imensamente ao professor Sidney Leal da Silva e ao Grupo de Cultura da FATEC Itaquera. Muito boa iniciativa, excelente. Tenho aqui a alegria de estar com vocês, partilhando um pouco das minhas leituras, percepções e procurando aqui construir junto com vocês esses caminhos importantíssimos, não só de construção de repertório cultural, que é muito importante, porque é com o repertório que a gente também consegue ampliar a visão de mundo, mas também de experiência cultural, de estarmos coletivamente construindo novos caminhos, não só conhecendo os caminhos já trilhados por outros, mas nós aqui juntos construindo novos caminhos. Eu acho que essa experiência do Clube de Cultura da FATEC Itaquera, ela é muito promissora e ela vem muito ao encontro daquilo que eu e outros colegas de outras FATECs estamos há algum tempo também tentando, e unir forças é fundamental. Vocês sabem, sou uma professora de História, de Filosofia, atuo com disciplinas na área de Humanidades, voltada para a questão da cultura mesmo, da arte, da formação, que é importantíssima, pensar o que é essa formação que nós estamos produzindo e estamos dando continuidade ao longo do tempo, e que não é só uma questão profissional, é uma questão ética, política, técnica, tecnológica, visando a transformação dessas estruturas que se mantêm na história do nosso país, estruturas arcaicas, que se colocam muitas vezes no lugar da modernidade, do novo, e que não é incomum que apenas se produzam coisas que não nos levam ao tal país do futuro, que tanto se fala, e que nem desperta o tal gigante adormecido. Então, essa temática, Culturas Brasileiras e Modernidade, do singular ao plural, vem justamente tentar resgatar esse percurso em que a brasilidade foi compreendida como algo único, uniforme, padronizado, caminhando numa única direção, a direção da chamada identidade nacional. Então, a proposta aqui é pensar num outro sentido, pensar que não há uma cultura brasileira, mas que culturas brasileiras existem, continuam existindo e existirão. E reconhecer essa pluralidade significa alcançar aquilo que o Alfredo Bozzi, no seu texto Cultura e Culturas Brasileiras, vai chamar de algo extremamente necessário para o processo de modernização. Ou seja, você buscar a modernidade significa conhecer, reconhecer,
incorporar e caminhar junto com essa pluralidade cultural. Não é exatamente isso que nós temos observado na história do nosso país. Então, o que nós fazemos aqui é um pouco resgatar alguns estudos, algumas reflexões que mostram que a ideia de modernidade no Brasil, ela não está separada do atraso. Então, hoje, quando nós nos espantamos, muitas vezes, com determinadas notícias que revelam um retrocesso, isso é muito comum no nosso cotidiano, nós nem sempre levamos em consideração que o tal retrocesso, na verdade, é a reedição, é a atualização de uma concepção de modernidade que está aliada justamente a esse retrocesso, né? Então, nós vamos aqui no primeiro momento mencionar alguns autores que trabalham com essa questão, e no segundo momento eu vou colocar para vocês algumas experiências do passado e algumas experiências recentes que encaminham, não vou dizer soluções, né, mas possíveis experiências para esse problema, ou seja, relação entre cultura e modernidade no Brasil, que se faz dentro de um formato conservador, à medida que fica de costas, que procura ignorar essa pluralidade cultural, essa diversidade cultural que nós temos. Então, no primeiro momento, vou tratar aí de algumas análises, ainda que brevemente, e vou, assim, sugerir a vocês que acompanhem algumas experiências importantes nesse sentido, para fazer a gente pensar e agir. Não ficarmos paralisados, né? Lamentando o passado, o retrocesso, as dificuldades de transformação, mas olhando de fato o futuro e construindo essas possibilidades de futuro. Então, eu já comecei comentando com vocês do professor Alfredo Bossi. Alfredo Bossi, ele foi um grande pensador da cultura brasileira, a partir principalmente da literatura, e faleceu esse ano, vítima da Covid-19, e ele escreveu esse livro chamado Dialética da Colonização, em que há um capítulo, há um item lá específico que chama Cultura e Culturas Brasileiras. E ele vai afirmar que não dá para falar em modernidade sem levar em consideração o tratamento emancipatório e inclusivo da diversidade cultural. E no caso do Brasil isso é gritante, como nós sabemos. E o professor Alfredo Bossi, ele vai retomar, a partir da cultura universitária, ele vai retomar várias experiências culturais no Brasil e que nos levam a pensar que tipo de formação que está sendo promovida. É um texto dos anos 80, depois vai ser reeditado aí nos anos 90, mas ele mantém o seu vigor, a sua atualidade, por nos questionar que tipo de educação está sendo realizada a partir de uma perspectiva singularista, uniformizadora, unívoca da cultura, ou algo que seja de fato amplo e diverso, e que promova um enfrentamento adequado da cultura de massas, não é? E de um empoderamento, muitas vezes, de alguns atores dessa narrativa da cultura brasileira, da identidade nacional, como algo unívoco, algo feito de uns para alguns. Então, é um autor importante para nós pensarmos isso. Mais recentemente, nós temos o Gessé Souza, que escreveu um livro que tem sido bastante lido, né, se tornou aí um best-seller, que é A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro. E aí o Gessé Souza, numa perspectiva sociológica e também histórica, ele vai resgatar autores que foram e são grandes pensadores das culturas brasileiras, como o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire, e que vão problematizar alguns mitos que foram construídos em termos da brasilidade. Então, por exemplo, o mito do brasileiro cordial, ou o mito do brasileiro que nasce e promove
uma democracia racial. Então, essa ideia de que a cordialidade e a democracia racial são marcas dessa brasilidade. Esses mitos, nós sabemos muito bem, eles estão sendo cada vez mais problematizados, desconstruídos, e isso não só pelo Gessé Souza, mas o nosso cotidiano tem demonstrado quanto somos pouco cordiais e um tanto racistas. E o Gessé Souza, ele traz essa reflexão para nós e, de alguma forma, embora tentando fazer uma revisão desses grandes autores, ele não está distante, por exemplo, de um grande pensador também do Brasil, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro escreveu no livro O Povo Brasileiro um capítulo interessante que se chama Ordem versus Progresso. Então, ali ele discute esse ideal positivista que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso, o quanto o desejo dessa ordem, né, dessa manutenção de estruturas escravocratas, né, de estruturas conservadoras, desse Brasil pensado como um samba de uma nota só, o quanto isso, na verdade, tem contribuído para o não progresso. Então, eu vejo aí uma aproximação importante das reflexões do Gessé Souza, quando ele fala da elite, do atraso, e do Darcy Ribeiro, um anterior ao Gessé Souza, né, um escritor, um antropólogo importantíssimo para o pensamento do Brasil e para o Brasil, no Brasil. Então, vejo essa similaridade desses dois autores a pensarem o fenômeno desse retrocesso, desse atraso, que, na verdade, não está dissociado do pensamento de modernidade. Essa é uma discussão importante para a gente poder entender a lógica, né? A lógica da modernização no Brasil, que caminha de mãos dadas com um certo retrocesso, um certo atraso, justamente porque deixa de fora a grande maioria da população na sua pluralidade, na sua diversidade, do ponto de vista cultural, logicamente, mas também isso está relacionado à questão da desigualdade social, enfim, quem tem voz, né? E nesse sentido, eu chamo a atenção para vocês de alguns momentos da história, assim, a história da cultura, ou das culturas brasileiras, em que você vê ações importantes para mudar essa lógica. Então, nós temos, em 2022, o ano que vem, duas grandes celebrações, né, os 200 anos da independência do Brasil, e temos também os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, vai ser um ano bastante rico, né? Já está sendo, na verdade. Se vocês pararem para observar, nós já temos, em 2021, vários debates, vários eventos, várias discussões, publicações, discutindo sobre essa questão do pensamento moderno, do modernismo brasileiro, da própria Semana de Arte Moderna, de 1922. E, nesse sentido, a gente vai ver que 2022 vai ser um ano de reflexão, que já começou sobre esse processo, pensando, inclusive, que o ano que vem é um ano de eleição. E é importante a gente observar o que é esse pensamento sobre o moderno, o que é ser moderno no Brasil. Então, em 1922, nós temos aí a Semana de Arte Moderna, com vários atores, com várias manifestações importantíssimas. Não vou, logicamente, destacar todas aqui, vou passar muito rápido. E essas iniciativas que visam repensar a nossa relação com a tradição cultural, com as matrizes culturais, com o que vem de fora, né, com essa influência, vamos dizer assim, do chamado mundo desenvolvido, e de alguma maneira sempre nos colocando à margem desse processo, ou no subsolo dele. Então, o Manifesto Antropófago e o Manifesto Pau-Brasil, de alguma maneira, vão colocar para nós essa necessidade e essa prática da antropofagia cultural, ou seja, de nós, de alguma maneira, não só ficarmos nessa polarização dentro e fora, né, mas nos reinventarmos
constantemente reescrevendo essa tradição e incorporando de alguma forma esse novo, colocado como fora o externo, construindo novos caminhos, novos roteiros. E eu gostaria aqui de destacar para vocês uma manifestação que eu considero bastante importante, uma crítica e uma revisão, de alguma maneira, do Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, ressaltando o poder da poesia no espaço da cultura, né? No espaço da cultura, não algo como abstrato, mas da própria prática social, do fazer, né? Do saber fazer, do saber expressar, da construção dessas identidades que se dão no próprio território. E a contadora de história e escritora Laura Tomé, ela vai fazer uma performance discutindo a poesia pau-brasil, e ao final ela vai colocar uma imagem, um vídeo de arquivo do Ailton Krenak dos anos 80. Então, eu gostaria que vocês olhassem para esse vídeo, pensando nesses diferentes momentos de antropofagia, né? Laura Tomé retomando a Semana de Arte Moderna, de 22, e finalizando com um gesto antropófago ou antropofágico do Ailton Krenak na Constituição de 88. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso, para a gente poder continuar pensando, né, que esse moderno, ele não é um lugar, ele não é uma época, ele não é um padrão, ele é uma dinâmica política, estética, ética, que precisamos construir permanentemente. Então, vou colocar aqui para vocês esse vídeo da Laura Tomé, e aí continuamos com a nossa conversa na sequência. A poesia pau-brasil volta a brotar em solo meu. A poesia escancara cicatrizes, vem crua, da forma que a verdade se manifesta. Crua de crueza, como a natureza dos fatos que atravessa as ideias. Mas a poesia reflete a quem redige. São lentes de aumento que só funcionam em prisma com o olhar. Limitada aos afetos do poeta, hoje se assume como uma maneira singular de entender o mundo. Ao falar do mundo, a poeta diz de si e das suas ilusões. Poetizar é iludir. Poetizar é escancarar as próprias ilusões. Que esse manifesto se apresente como deve ser, fruto dos afetos de quem o diz. Há pouco tempo de aniversariar o seu centenário, o Manifesto Pau-Brasil é revisitado por aqueles e aquelas que vislumbram um Brasil que tenha autoestima suficiente para não precisar exportar-se para ninguém. A poesia anda nas ruas, brinca nas festas, se queima no camarão das peneiras ao sol, quebra com a onda que banha as redes dos pescadores. A poesia não escolhe onde mora, é vadia por natureza, desvia da ginga na roda de capoeira, engasga no timbre das vendedoras de rua. Ela é dona de tudo, dos filósofos fazendo filosofia, dos críticos e da crítica. Donas de casa tratando de cozinha e na sua despretensão fazendo memória e cultura. A poesia não é para os poetas. Os poetas é que são para a poesia. A poesia pau-brasil se lembra que constituímos um país de dores anônimas, de insubmissos, vadios. Somos uma formação étnica rica, nascida a partir da pobreza de alma de quem nos despoça diariamente. Nossos corpos são transe de experiências e de ciências. Não somos meros objetos de estudo, somos o saber encarnado. Somos e temos a possibilidade em nós mesmos de fundamentar nossos conhecimentos. Agradecemos aos europeus por suas boas vontades de nos mostrar como se pensa. Mas já aprendemos faz tempo e já sabíamos bem antes.
A poesia pau-brasil é ágil e cabocla, como uma criança. Renasce como um encantado. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Bom, então a gente percebe aí pelo vídeo que a Laura Tomé faz essa releitura, né, do Manifesto Antropófago e especialmente do Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, e é muito significativo que ela encerre esse manifesto, esse novo Manifesto Pau-Brasil que ela escreve, com Ailton Krenak. Então, Ailton Krenak, em 87, era um deputado da Assembleia Nacional Constituinte, um dos responsáveis ali, junto com vários movimentos populares, para a Constituição de 88, especialmente no caso aí dos artigos voltados para a questão indígena, e ele faz, no meu entendimento, uma espécie também de gesto antropofágico, com tudo o que estava acontecendo ali, mostrando o quanto nessa história do Brasil os indígenas vão sendo colocados como os inimigos, né, os inimigos do progresso, e aí, nesse sentido, os inimigos da modernidade. Então, essa fala do Krenak, ela mostra, por um lado, esse processo de exclusão dos indígenas, desse modelo de desenvolvimento, esse modelo de modernização, e, ao mesmo tempo, devora, né, faz esse gesto de devorar esse processo, mostrando
explicitando como ele tem sido perverso. Isso nos anos 80, e nós sabemos que a mudança nesse sentido ainda é bastante tímida. Então, eu considero aqui, nesse vídeo, a expressão de 3 momentos em que essa compreensão unívoca de cultura brasileira, e também, por consequência, de modernidade, ela entra em suspenso, ela é colocada em suspensão. Então, tanto a Semana de Arte Moderna, quanto o gesto da Laura Tomé, e o gesto que ela retoma aí do Ailton Krenak. Então, aqui é um convite para que nós possamos observar que essas manifestações, elas ocorrem no nosso dia a dia, e nós mesmos somos protagonistas delas, muitas vezes, sem perceber. Então, aqui vai um convite para a gente poder observar, não só aquilo que é o discurso hegemônico, que mostra um Brasil e uma modernidade brasileira, em que muito desse universo múltiplo cultural é colocado de fora, comprometendo o próprio processo de modernização. Eu quero destacar aqui também, porque nós falamos em Semana de 22, né? E a Semana de 22, embora muito celebrada, também é muito criticada, às vezes por ser elitista, por se concentrar em São Paulo, por não ter feito uma abordagem, vamos dizer assim, tão densa e profunda dessa diversidade cultural. Há muitas críticas. Mas o que eu quero destacar é que nós temos aí nos anos 20 também o florescer do samba paulista, o florescer das escolas de samba. Nós temos, nos anos 20 e 30, nós temos Ari Barroso com a Aquarela do Brasil, temos Pixinguinha, né? Temos várias manifestações que mostram que esse processo de tentar articular o moderno com o brasileiro, no sentido mais amplo que isso possa ter, estava acontecendo. Temos um momento fundamental, que é o tropicalismo, que de alguma forma conseguiu traduzir, reescrever a tradição cultural brasileira, as tradições culturais as mais diversas. Isso está muito presente na música Tropicália, né, do Caetano. Então, citando, incorporando e abrindo novos caminhos, né? E o tropicalismo, ele se tornou uma tradição. Então, eu escuto muito isso nas minhas aulas, né? Um certo distanciamento, uma certa crítica de um pensamento, de manifestação cultural hegemônica a partir, por exemplo, dos tropicalistas, principalmente Caetano Veloso, né? Mas é importante perceber, assim como faz Adriana Calcanhoto, que é necessário compreender o tropicalismo, incorporá-lo, degluti-lo, devorá-lo e produzir novas coisas, né? Então, se a antropofagia cultural dos anos 20 estava naquele embate com as vanguardas artísticas europeias, né, nós hoje temos também essa construção de um discurso, né, das culturas brasileiras, um discurso interno, que muitas vezes é muito criticado, é muito perseguido, e que a gente precisa valorizar, conhecer, mas também reescrever, reeditar, né, transformar. E eu entendo que a Adriana Calcanhoto faz isso muito bem em pelo menos dois grandes momentos da trajetória dela, que é a música Vamos Comer Caetano, literalmente, Vamos Comer Caetano, que ela resgata a poesia pau-brasil, resgata essa antropofagia cultural, resgata essa força do tropicalismo e a necessidade de continuarmos nesse processo. E um outro momento da Adriana Calcanhoto, que é a música que ela fez, homenageando, celebrando, reescrevendo a experiência do Parangolé Pamplona, que é uma obra proposta ali pelo Hélio Oiticica, também naquele contexto do tropicalismo. Então, o parangolé é aquilo, é uma roupa que é uma obra de arte, e que você veste e ela se transforma nessa sua experiência de vesti-la. O Parangolé Pamplona é o parangolé que você mesmo faz. Então, ela cita isso na música Parangolé Pamplona, e no gesto fantástico de
trazer para nós, né, essa experiência tropicalista e mostrar o quanto ela é forte, por exemplo, quando a gente considera hoje, né, essa relevância na cultura maker. A gente ouve muito, o cultura maker, você mesmo faz. É o Parangolé Pamplona dos anos 60, do Hélio Oiticica. Então, são gestos importantes, né, que estão ligados, aqui estou mencionando, ao mundo da música, né, no caso da Adriana Calcanhoto, mas vai para muito, muito além do universo musical. Né? É um gesto político, é um gesto antropofágico, que nos remete à experiência de uma modernidade não excludente. Eu vou colocar aqui para vocês, então, esse vídeo do Vamos Comer Caetano, né, da Adriana Calcanhoto, que eu acho que é bem importante, tá? É bem importante para nós pensarmos essas experiências que continuam ocorrendo. Como, vamos dizer assim, resistência, entendo que sim, mas não é só resistir, não é? No sentido de se manter existindo, mas de produzir novas existências. Então, é interessante, né, nós observarmos, como eu disse a vocês, de alguma forma, uma celebração do tropicalismo e daquilo que o Caetano traz como essa experiência tropicalista, que já é uma experiência de antropofagia cultural. A Adriana Calcanhoto vai, vamos dizer assim, dar prosseguimento. Eu disse a vocês desse resgate, né, do tropicalismo aí, por Adriana Calcanhoto, mas eu também queria destacar a experiência do Chico Science, Nação Zumbi, que, a partir de uma experiência cultural específica, né, de Pernambuco, de Recife, do maracatu, do mangue, a Mangue Town, né, que inclusive é uma das músicas do Chico Science, numa linguagem moderna, né, técnica, tecnológica, vai, de novo, né, citar, né, o tropicalismo, vai reescrever essa história, vai reinventá-la e vai continuá-la. Acho que esse é um processo importante, sem estar desconectado daquilo que é a referência cultural, as referências culturais externas, mas também dialogando e tendo como ponto de partida essas matrizes culturais, né, bem do território mesmo que nós estamos. O Chico Science teve uma vida bastante curta, como vocês devem saber, mas ainda, né, isso foi nos anos 90, ele morre muito precocemente, mas é considerado um dos maiores artistas brasileiros, né? Apesar de ter 2 álbuns, e foi uma passagem bastante meteórica, e eu entendo completamente dentro dessa proposta de repensar essa modernidade a partir das culturas brasileiras, e por isso mesmo o moderno aparece porque respeita essa diversidade cultural. Um exemplo muito forte disso é a música Maracatu Atômico, quem não conhece, né, Maracatu Atômico, do Jorge Maltner, um tropicalista, vamos dizer, de raiz, e o Chico Science faz uma releitura fantástica dessa música aí nos anos 90. Para finalizar aqui a minha fala, porque eu acho que o objetivo é muito mais trazer aqui alguns flashes para vocês continuarem pensando, né? E para vocês perceberem que no lugar em que vocês estão, há uma força, né? Uma força cultural que ela, por ser cultural e por ser diversa, ela tem uma força modernizadora ainda não considerada, muitas vezes. Então, eu deixo aqui para finalizar uma discussão importante, né, que é colocada, eu não digo nem colocada talvez, mas que é, vamos dizer, organizada, sistematizada no formato de um documentário, um
show documentário, que é o Amarelo, do Emicida, né? Amarelo é tudo para ontem, em que é colocada essa tradição cultural dentro da sua diversidade, as tradições culturais brasileiras, fundamentalmente de matriz negra, que é o propósito, né, do Emicida com esse projeto, e que fala de uma multiculturalidade da periferia de São Paulo, que fala desse grande momento da Semana de Arte Moderna de 1922, mas que não estava sozinha, né? Não é uma ação isolada de intelectuais e artistas da elite paulista, mas que estava ali acompanhando e sendo acompanhada por um movimento dos negros nas periferias com o samba, e do qual, né, Mário de Andrade, por exemplo, vai celebrar, né, e vai incorporar, né, a sua discussão sobre as culturas brasileiras, né? E o Emicida tem várias considerações importantíssimas, né, nesse documentário. Uma delas é assim, que o samba é o Brasil que deu certo. Então, é interessante a gente olhar para esse tipo de manifestação e pensar o quanto essa pluralidade cultural nos diz respeito, né, dentro da nossa trajetória, como indivíduos, como coletividades, e como também está nessa trajetória plural também o moderno, também a modernização. E que toda modernização que está de costas para isso, ela é retrocesso. Então, eu espero que eu possa ter dialogado com vocês, que vocês possam ter me compreendido, que vocês possam, de alguma maneira, estarem inspirados para conhecer essa diversidade cultural, vivenciar a diversidade cultural, reconhecê-la e fazer dela uma força política importante. Então, eu encerro aqui com essa proposta do vídeo, né? Um vídeo que é de apresentação do Amarelo, que eu espero que vocês tenham acesso e que vocês possam continuar pensando sobre essas questões, saindo dessa singularização, né, que ela é repressora, que ela é limitadora, que ela promove o retrocesso, para algo que seja o plural, o coletivo e a transformação que a gente precisa, começando pela percepção, pela experiência cultural. Um grande abraço e fica aqui o convite com a pequena chamada aqui do Amarelo. Um grande abraço. Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento negro continuará lutando. Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Assim como o prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A Nossa Senhora do Alto da Compadecida tá no bagulho. Uma honra. E não uma honra pra mim também, fique certo. Pobre daqueles que se mete com a gente. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Entretenimento, conscientização, a opinião, transformação, arte, oxigênio, nova geração, informação.
de cultura, FATEC Itaquera, trazendo esperança, paz e amor nessa nova era.